Crianças, sejam bem-vindos a mais um Tuta Kids. Eu sou a Emily e estou muito feliz de te conhecer. É uma alegria estarmos juntos. E nessa série nós vamos aprender coisas maravilhosas que podemos aprender sobre Jesus. Mas antes nós vamos orar. Deus abençoe a vida dessas crianças, que elas consigam entender essa palavra e levar para o mundo. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos para o louvor, que é um momento muito especial. Então levanta aí desse sofá se você está em casa, ou se você está na Kids, levanta aí dessa cadeira e vamos louvar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi.
agora nós vamos para um momento muito legal, a hora do versículo. Então o versículo vai aparecer aqui na tela, então vamos lá. Depois que o versículo saiu, você já conferiu, né? Ah, que bom! E agora a gente vai tirar algumas palavrinhas para ver se você consegue completar o versículo. Agora é a hora da história. Você que está aí, preste muita atenção, porque esse momento é muito importante. E aí, galerinha, quem tá animado aí para mais uma história da nossa série Estamos em Obra? Cada um de nós aqui, ó, é um vasinho na mão de Deus que Ele tá moldando, que Ele tá nos ensinando, que Ele está fazendo a gente mais parecido com Cristo Jesus, isso aí. A história de hoje, gente, é muito poderosa. Olha isso aqui. Lá em Marcos 10, 46 até os 50, conta a história de um cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, tinha muita gente vindo junto com eles, eles estavam saindo da cidade. Bartimeu, que era cego, ele estava sentadinho ali na beira do caminho pedindo esmolas. Ele ficava ali, ele era ceguinho pedindo esmolas, porque antigamente as pessoas que eram cegas, que tinham alguma coisa no corpinho delas, não tinham braço ou tinham alguma doença, elas eram excluídas da sociedade, porque eles achavam que aquela pessoa, Deus tinha castigado aquela pessoa, porque aquela pessoa cometeu algum pecado e por isso ela é cega. Olha como eles pensavam, né? E ele estava lá, ele não podia fazer nada, ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada porque ele era cego e o pessoal excluía ele da sociedade. E ele estava lá naquele caminho. Quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali, porque ele ouviu o barulho, ele ouviu todo mundo falando, ele falou, gente, o que está acontecendo? Quem está passando por aí? E ele ouviu que era Jesus. E ele já tinha escutado algumas coisas de Jesus e o povo já devia estar falando com ele, né? Bartimeu, tem um moço que está curando todo mundo. O outro começou a andar, o outro. E ele, cheio de fé e esperança, ele pensou que, poxa, meu sonho é encontrar esse Jesus. E Jesus estava passando no lugar e ele estava. E aí, olha o que aconteceu. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita aí bem alto vocês, vai. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava mais alto, ele gritava mais alto, ele gritava que ele não queria deixar esse Jesus passar sem falar com ele. E as pessoas o quê? Repreendendo, fica quieto. Ei, para com isso, tá gritando muito alto, você vai atrapalhar o mestre. E ele gritava mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou tudo, ouviu e falou, opa, chama esse moço aqui. E chamaram o cego. E Jesus falou para ele assim, ó, ânimo, levante-se, ele tá chamando você. O povo falou, gente, levanta Bartimeu, ele tá te chamando, o mestre tá te chamando. Sabe o que ele fez? Lançou a capa pro lado. Essa capa era uma capa que o Império Romano dava, permitindo algumas pessoas a ficarem à beira do caminho pedindo esmolas. Então ele tinha essa capa como permissão para ficar ali pedindo esmola. Na hora que Jesus chamou, o que ele fez? Ele deixou aquela capa de lado. Já foi um ato de fé, não é verdade? Ali ele já pensou assim, eu não vou precisar mais dessa capa porque Cristo está me chamando. E aí ele pôs-se de pé e saiu correndo em direção a Jesus. O pessoal foi ajudando ali, né? E aí Jesus olhou para ele e perguntou assim, Bartimeu, o que queres que te faça? O que o cego respondeu? Mestre, eu quero ver. E Jesus disse assim, vá, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão dele. Gente, ele não enxergava nada. Fecha o seu olhinho. Imagina você não enxergar, não saber como é que é o céu, não saber como é que é a cor das plantas, não saber como é o rostinho da sua mãe, não vê. Ele não via. E Jesus abriu os olhos dele e ele passou a ver. Gente, olha que coisa linda. E Bartimeu, ele foi esperto. Por quê?
ele percebeu que Jesus estava passando por ali e ele chamou por Jesus. É o que a gente tem que fazer todos os dias. Se você está passando por alguma coisinha na sua vida, está chateado, está triste com alguma coisa, com algum amiguinho na escola, ou alguma coisa que você está passando em casa, faz igual Bartimeu, sabe por quê? Jesus está aí, ó, na sua casa. Jesus está aí, ó, aí na igreja, na salinha. Jesus está aí. Não, chama ele. Jesus, me ajuda, eu não aguento mais ficar assim triste. Jesus, me ajuda que eu tô com uma doença e eu quero ser curada. E Jesus vai te curar. E Jesus vai te ajudar, tá bom? Um beijo. Você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? E hoje ele quer te fazer uma pergunta muito importante. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, que alegria! Essa é a melhor decisão da sua vida. E você que tomou essa decisão, nós vamos orar. Junte suas mãozinhas, feche seus olhos e vamos lá. Deus abençoe a vida dessa criança que tomou essa decisão tão maravilhosa para a vida dela, Deus. Eu peço que o Senhor cuide da família dela e da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Você que tomou essa decisão, manda uma mensagem aqui pra gente que nós queremos conhecer. Fala, criançada, bem-vindo a mais uma Hora da Missão. E você sabe, aqui na Hora da Missão a gente sempre tem uma missão no final. Mas antes, a gente responde a pergunta que a criançada manda pra gente e ora, é claro, por uma Ilã e por um campus. A pergunta de hoje não tem vídeo. A pessoa fez a pergunta, mas não mandou vídeo. Ela perguntou o seguinte: Capitão Tom, quantos animais Noé colocou na arca? Foi um casalzinho de cada, mas me disseram que teve alguns que foram 7 casais, isso mesmo? E a resposta é sim, verdade. Alguns foram um casal apenas, macho e fêmea. Alguns outros eram chamados animais limpos, que servem para comer, por exemplo, o boi, a vaca, o carneiro. Esses aí, Noé levou 7 casais. Para quê? Para que quando terminasse o dilúvio, eles pudessem espalhar para tudo quanto é canto e pudessem alimentar as pessoas. Tá? Então, guarda isso, hein? Para alguns foram 2, outros foram 7, tá bom? E a gente vai orar hoje pela Ilã online, nosso campus online que o pastor Paulo trata com tanto carinho. E se você não é daqui do Rio de Janeiro, você então é da Ilã online. E se você, quando não assiste o culto, assiste o nosso programa, você também é da Ilã online. Então seja muito bem-vindo ao campus online. Aliás, nosso Kids é online. Nós vamos orar então pelas crianças que talvez não consigam na Ilã, mas assistem o nosso Kids. Vamos orar juntos então? Junta a sua mãozinha que a gente vai orar. Papai do céu, muito obrigado por tudo que você tem nos dado. Pelos nossos pais, pelos aqueles que nos amam, pelos professores que a gente tem na escola, pelos X do Kids, por esse campus online que a gente tem, pela aquela equipe de produção que tá o Naldo, tá a Gabi, tá a Naná, tá a tia Natasha contando história, essa galera toda que trabalha junto com a gente. Muito obrigado por todos esses. Abençoa também as crianças que não podem ir numa Ilã, mas podem assistir esse programa nosso. Abençoa também, Senhor, todas as crianças que vão na Ilã, no culto de quinta-feira, no culto de domingo, para que a gente possa, Senhor, cada vez mais ter bênçãos tuas e te conhecer cada vez mais. Muito obrigado, Senhor. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você viu hoje a história de Moisés. E Moisés, então, foi tirar o povo do Egito, não é isso verdade? Moisés ajudou aquela galera a se livrar do cativeiro. E a tarefa de hoje vai ser a seguinte: você vai, ou hoje, domingo, ou na quinta-feira, você vai ajudar a tia do Kids. Você vai chegar e falar assim: tia, eu quero ser um ajudador seu hoje. O que eu faço? Eu recolho oferta, eu distribuo lápis, eu ajudo no lanche. Você vai fazer alguma coisa que a tia precisa, beleza? E ó, missão dada e missão cumprida, hein? Quero ver se a tia vai gostar de você ou vai reclamar de você. Conduta boa, comportamento legal e ajudando a tia, beleza? Missão dada e missão cumprida. Um beijo do Capitão Tom pra você. Até semana que vem. Puxa, nosso culto chegou ao final, mas não fica triste não, que já tem mais. E agora nós vamos orar. Deus abençoe a vida dessas crianças, Pai, que elas continuem seguindo o seu caminho, abençoe a família delas, os amigos delas e que elas consigam espalhar o seu amor pelo mundo. Em nome de Jesus, amém! Beijo, tchau, tchau!